No primeiro BTG Asset Talks de 2025, o primeiro do ano, nós vamos falar sobre um mercado que traz excelentes oportunidades à frente e, ao mesmo tempo, tem gerado bastante dúvida nos investidores. Eu sou Gabriel Barca e estou aqui com a Fernanda Souza, da BTG Pactual Asset Management, e para falar sobre o mercado de fundos imobiliários, nós trouxemos aqui o Fernando Crestana e o Rui Ruivo, que são sócios e gestores da vertical de fundos imobiliários da BTG Pactual Asset Management. Tudo bem, Barca? Fernanda? Tudo bem. Prazer estar com vocês. Obrigado aí pelo convite. E obrigado vocês, né, por aceitarem estarem aqui com a gente. Obrigada, Barca, pela introdução. Bom, dado que é o nosso primeiro programa do ano, antes de tudo eu gostaria de fazer uma retrospectiva em relação a 2024, tá? 2024 foi um ano de bastante volatilidade para FIIs, né? Então, dado essa correlação que a gente vê do IFIX com a taxa Selic, e no início ali de agosto, a gente ainda estava bastante favorável, né? Até o início de agosto estava bastante favorável aqui para renda variável, principalmente para FIIs, mas depois, em setembro, o jogo acaba virando um pouquinho. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o Crestana para explorar um pouco mais desse assunto. Tá bom, Fê. De novo, gente, obrigado. É um prazer aqui estar com vocês. Tentar resumir aqui de uma conversa objetiva um pouco do que a gente enxergou. 2024 foi um ano muito interessante, muito peculiar, né? Porque a gente abre o ano ligeiramente otimista e fecha o ano bem preocupado, né? Acho que resumindo um pouco a nossa cabeça aqui pela frente imobiliária. E por que isso? A gente vinha numa virada onde juros abriu 2024 no patamar de 11,75. A gente vinha com um ano que, enfim, o ano anterior, a gente tinha conseguido convergir a meta para dentro de teto de inflação, né? A inflação para dentro de meta, né? Para dentro do teto da meta. E existia um certo otimismo, né? Ou seja, que as coisas estavam começando a encaixar e andar. Infelizmente, como vocês sabem, não foi exatamente o que aconteceu. Em maio, junho, a gente conseguiu, inclusive, ver juros já convergindo para o seu mínimo, né? Bateu 10,25%, 10,5%, ou seja, já estava convergindo para o cenário que você falou, aquele ligeiro otimismo acontecendo, as ofertas acontecendo. Fevereiro a gente tinha, né, Rui, só pela franquia de logística captado 2 bi, em 2 transações que foram emblemáticas, né, para o BTLG mais para o BTLC. E víamos numa toada boa de captação, etc. E o mercado virou, como vocês sabem, e fechou juros no patamar de 12,25, ou seja, maior do que tinha aberto o ano. A inflação daquele ano, inclusive, estourou o teto de meta, ou seja, foi o terceiro ano nos últimos 4 onde a inflação estoura teto de meta. E a gente se vê com um ambiente muito desafiador, onde câmbio a depreciação cambial nossa foi uma das principais, se não a principal dentre todas as moedas, com mais de 20% de queda. E apesar de a gente ver um PIB que foi aparentemente bom, né? Você vê, 3,5 ali positivo, a gente sabe que existe um estímulo fiscal muito grande, né? Gastos públicos muito fortes por trás desse PIB, que por mais que tiver empregos aquecidos, né? Quase batendo mínimo histórico, o desemprego, a gente se depara com uma situação muito desafiadora, principalmente sob uma ótica fiscal, né? Então, este daqui foi um pouco a leitura do ano, que infelizmente a gente abriu o ano razoavelmente otimista e fecha muito preocupado, porque vem pela frente alguns desafios. Primeiro, pela esfera fiscal, e segundo, pelo desafio da questão da tributação dos fundos imobiliários, que foi um tema que surgiu no final do ano, que vira e mexe vem essa agenda, e a gente aí, de uma forma muito coesa, a indústria, os órgãos não competentes, nos unimos, já olhando para 2025 e agora, né? Como que a gente vai se organizar para esse novo ciclo. Maravilha. E, bom, a gente falou do que foi 2024, né? Naturalmente, vamos explorar um pouquinho agora o que seria 2025, né? O que vocês estão esperando em termos macroeconômicos, expectativas de juros e inflação, impactos dessas decisões aí para a indústria dos fundos imobiliários. Legal, Barca. A gente abre o ano já, infelizmente, agora já moderadamente pessimista, né? Ou seja, a gente ainda existe uma grande incógnita, né, com relação à equação fiscal que paira na nossa indústria, né? Então, isso naturalmente tem um impacto em inflação. A inflação permanece aí bem persistente, né? Em essência, ela é puxada aí tanto por uma questão de desvalorização cambial, nessa insegurança fiscal, você tem uma política protecionista norte-americana, ao que tudo indica que deve causar uma inflação nos Estados Unidos e naturalmente também
deve trazer a reboque uma política um pouco mais restritiva por lá, que para a gente emergente naturalmente deve também trazer um pouco de inflação para cá e uma tendência nossa também de manutenção de juros em patamar mais elevados do que gostaríamos. E nesse contexto a gente vê aí juros, ao que tudo indica, já convergindo para 15% do final do ano. Para fundos imobiliários, o que pega muito nessa precificação é juros mais longos, né? Que a gente vê aí NTNBs aí de vértices aí de 10 anos aproximadamente, aí convergindo aí para alguma coisa próximo de 7,60, 7,80, né? Tá com bastante volatilidade. Mas o reflexo aqui para nossa indústria, Barca, você vê um mercado muito descontado, né? Porque o cotista ele está acostumado a olhar em primeiro lugar, né, o CDI, a Selic, e fazer uma comparação com o dividend yield dos fundos imobiliários. E aí, naturalmente, ele pune a cota do fundo imobiliário migrando para a renda fixa. Então, vamos lá, a gente falou do ano passado, você tem o IFIX ano passado fechando com uma queda de 6% aproximadamente, que por sinal foi a pior nos últimos 5 anos. Só na pandemia a gente teve uma queda do IFIX na ordem de quase 12%. Para o Ibov, que no ano passado caiu 10%, que foi pior, com mais volatilidade, foi 2 vezes mais volátil do que IFIX, que é o normal, né? Até porque você tem outros componentes dentro do Ibov, como empresas, o maior componente de empresas de fora, né, que são mais sensíveis, etc., à moeda. E nesse contexto a gente tem aí o IFIX caindo 6%, o Ibov caindo 10% no passado, o Ibov que também só tinha tido uma performance tão ruim em 2021, né, e também caiu quase 12%. E olhando agora para esse ano, a gente pensa, poxa, não tem muito mais do que depreciar, né, até porque você vê o status hoje, o patamar que estão as cotas dos fundos imobiliários, e principalmente pelo ângulo das possibilidades de destrava de valor dos ativos imobiliários, a gente está muito confiante que abre-se uma janela de oportunidade para o player que quer entender direito o que são essas cotas, por que esse patamar está nesse nível e por que ele se justifica. Logo, esse ano de 2025 é um ano de muita oportunidade dentro de FIIs, né? Então, apesar dos desafios, por um lado, a gente vê bastante oportunidade aqui, principalmente para atrair ainda mais investidores, né? Já entrando um pouco nesse tema também, quais são os diferenciais de investimento agora, além do que você já nos trouxe em relação a esse desconto, e o que a gente vê de setor também interessante? Muito se fala especialmente de tijolos e papéis. Fê, boa pergunta. Vamos lá. Nesse momento que a gente conversa, a Selic já está em patamar de 13,25, né, o seu novo patamar, já se sabe que ela deve crescer mais 1% pelo menos, como eu falei, já se especula que vai para 15% aproximadamente. Embora na nossa visão, se tudo mais constante, dado o patamar atual dos juros real, que já está no nível historicamente elevado, dificilmente abriria mais, né, tudo mais constante, torcemos, tudo indica que a indústria já está muito próximo do seu mínimo, tá? Olhando para fundos imobiliários. Ela já está negociando com o spread na abertura, prêmio de risco frente à NTNB no máximo histórico, 4,5%, quase 5% acima dessa taxa que já está artificialmente, ou não artificialmente, mas já está num patamar bem elevado. Então, aquilo que a gente costuma, né, tentar analisar por várias óticas dos setores, né? Então você vê, por um lado, juros real num patamar historicamente elevado, 7,60, 7,60 e pouquinho. Você tem o spread sobre esses juros também num patamar historicamente elevado, quase 2 desvios padrão, acima da média histórica que a gente tem aqui no Brasil. E quando a gente olha para outros mercados fora do Brasil, a gente também fica... acho que chama atenção, você vê que esse spread ele não é muito mais do que 200%, né, 200 bips over, né, a respectiva taxa livre de risco. Quando você vê aqui 500 bips, 450, dependendo da classe e do fundo específico, você vê 2 vetores de apreciação fora o fundamento imobiliário. Um é a convergência do spread, próximo a alguma coisa que ele deveria ser a classe de ativo imobiliário versus o prêmio de risco, né, ou seja, versus o risco neutro, né, e o próprio fechamento da NTNB, que isso deve acontecer conforme vão se apaziguando incertezas do mercado com relação à agenda fiscal, com relação à reforma tributária, reforma ministerial, previsões de novas presidências, etc., futuro breve aí, que são agendas que devem vir aí muito em breve. Bom, dito isso, eu vou pegar os principais setores. Você tem aqui, por exemplo, o setor de shopping center já vem negociando com alguma coisa próximo, vai de 80% book, né, 80% a 82% book, ou seja, um desconto que representa um upside potencial de quase 20% para o seu laudo de avaliação. Então, essa é a fotografia do setor de shopping centers hoje, que está distribuindo um yield de 12%. Então você fala, poxa, se o shopping está distribuindo por volta de 11%, 12%, e ele tem um upside na ordem de 20%,
Em quanto tempo você captura esse upside? Sabe, 2 anos? 3 anos? Se for 3 anos, é 7% ao ano, mais o dividendo dá quase 20% de TIR para uma classe de ativos que, convenhamos, até antes da pandemia era a classe queridinha do mercado, que, poxa, diversificação, tenant mix, pô, os ativos incrustados nos principais bairros residenciais, principalmente nos grandes polos metropolitanos. Então, assim, nos chama a atenção que isso aqui a gente chama de low hanging fruit, né? Tá muito atrativo isso aqui, pagando 11%, 12%. Olhando para logístico, esse aqui é um dos queridinhos nossos, né? Naturalmente, porque a logística ela foi um setor que cresceu muito durante a pandemia serviu como um grande catalisador do mercado logístico, então você vê uma expansão do parque logístico, uma queda vertiginosa da vacância do parque logístico e uma demanda que não para de crescer do e-commerce e suas variáveis. E aí você olha para os fundos imobiliários de logística, ou seja, você fala, pô, essa renda está estável, está bom, está promissora, e com ganhos reais aqui, né, em cima das locações atuais, expressivos. Aí você vê esse setor negociando com quase 15% de desconto, ele está negociando 85% book. Tem casos até mais, tá, gente? Pô, então você fala, você tem 15% de desconto, ele deve ter um upside de 17%, 18% para o book. E quanto que está pagando? 11%. É uma conta parecida com shopping center, ou seja, se você tiver 3 anos aqui, e assim, estou sendo muito conservador, gente, fala que em 3 anos você vai convergir para o valor patrimonial, ou seja, 6% ao ano, mais 11%, dá 17%, 18% de TIR, para uma classe que é absolutamente defensável, etc. E para fechar aqui, o corporativo, esse aqui é aquela questão que nos salta aos olhos, né? E a gente, como tese de retorno, fica muito atrativo. O setor corporativo hoje, na sua média, está negociando a 60% a 65% book. Ou seja, o upside para book dá quase 50%, dependendo do caso. E isso principalmente para a pessoa física pequena, que pode entrar em vários outros fundos que não tem tanta liquidez, mas olha, ele pode fazer uma posição. E ele tá distribuindo alguma coisa próxima de 13%. Ou seja, você fala, você tem 50% de upside para book, pagando 13% de dividend yield, essa TIR facilmente passa 25% para quem tiver paciência. E por que esse grande movimento não acontece? Acho que esse aqui que porque o cotista ele é rentista e é rentista imediatista. Ele está olhando o seu custo de oportunidade ali, está vendo, pô, o CDI está indo para 15%. Poxa, minha compromissada ali, meu CDB ali, então por que eu vou sair do meu 11, 12, 13 vou ficar no meu 11, 12 do fundo, se eu posso ir para o 15 lá, que vai no net da 12, 13, então eu vou estar elas por elas. Não, você não está elas por elas, você tem um valor implícito absurdo que ele vai ser trazido para você ao longo desses anos, conforme juros fecha. E aí qual que é o raciocínio dele? Tá bom, mas eu vou ficar aqui e na hora que mudar o sinal e começar a indicar juros, aí eu migro. Perfeito, mas gente, a gente já passou por esse círculo umas 3 ou 4 vezes. Isso vai acontecer, mas acontece muito rápido. E aí aquele efeito manada, todo mundo aí por 3, 4 meses, fundo imobiliário é a bola da vez, maravilhoso, fantástico, já reprecificou e o cara perdeu a janela dele. Então, acho que numa teoria de portfólio é muito saudável ter uma exposição sim na classe fundo imobiliário e a gente está muito atento às oportunidades que esse mercado está abrindo aí pra gente. Se vocês me permitirem aqui, tá? Só um adendo. Antes a gente estava tendo um bate-papo falando sobre as analogias, né? Então a gente até comentou, se eu chegar para minha mãe hoje e oferecer uma casa para ela com um desconto de 40% a 50%, poxa, vai brilhar os olhos. Então, traduzindo um pouco para tudo que você acabou de nos trazer aqui, é mais ou menos essa analogia. Né? Perfeito, até te acrescento aqui, você fez um gancho com fundos de CRI, fundo de CRI é um fundo com viés de renda fixa, marcado mensalmente, então você tem absoluta sensibilidade quanto vale a sua carteira de crédito lá dentro. E os fundos de CRI high grade e high yield, eles estão negociando com grande desconto. O high yield está com desconto ainda mais expressivo, está quase 20% de desconto a book, 18%. O high grade, gente, você está falando de carteiras que, em teoria, sua grande concentração é high grade, está negociando com quase 10% de desconto a book. E esse, fazendo o paralelo com a sua provocação, Fê, que acho que é muito inteligente, é você comprar uma nota de R$100 pagando R$90. É isso que está acontecendo com a classe de fundos imobiliários high grade, que eu acho que chama muito atenção, fora o seu componente de CDI ou IPCA. Você tem o hedge, a inflação, no componente IPCA, ou você está surfando já o CDI, se você estiver posicionado no fundo de CRI CDI, ou seja, a gente fica muito perplexo. O que a gente classifica aqui, o mercado está disfuncional, e a gente fica aqui muito atento às oportunidades, né, Rui, do que a gente consegue extrair de valor aí para os nossos patrimônios. Na verdade, é quando o mercado está disfuncional que surgem as grandes oportunidades, né? Com certeza. E aproveitando, né, que
Crescendo já falou sobre shoppings, logística, lajes corporativas. Rui, tem alguma tese de investimento que chama mais atenção nesse cenário de ativos descontados e que pode consolidar essas oportunidades? Tem, acho que faltou falar de uma aqui nossa, tá? Que é assim, vamos brincar aqui, tá? Vamos dizer que temos um fundo que paga uns 16, 17% ao ano. Tipo assim, é um carrego positivo a mais que o CDI, que a curva vai estar a precificar. Essa classe de ativos, ou esse fundo, está a entregar mais que CRIs, que hoje estão ali nos 14, que os FOFs, que é tipo outra classe, e que os próprios hedge funds, tá? Esse fundo. Legal. Então, depois vamos fazer uma análise. Quanto é que negocia os concorrentes dele, ou os peers, os pares deles? Estão ali a negociar a 13, ele está a pagar 17. Historicamente, esse fundo pagava o quê? Era de toda a indústria o fundo que tinha o spread mais fechado, o menor prémio de risco, como o Crestana comentou aqui. Então, assim, mais um ponto positivo para essa tese que eu acho interessante. Depois vamos novamente falar do desconto patrimonial, que é outra coisa aqui que nós... Também uma carteira marcada a mercado. Está 30% descontada. Tá? Essa tese legal, tipo 30% descontada. Esse fundo tem 10 anos de história. Tá? Ou mais de 10 anos de história. Em mais de 3 mil pregões negociou nesse patamar 11 dias. Em 3 mil pregões. Foi nos dias da Dilma, 10, e um dia no dia da pandemia. Quem investiu nesse fundo, nessa altura, ou seja, nestes patamares aqui de 30%, estávamos a falar ali que teve um retorno em todas as janelas superior ao IFIX e superior ao CDI. Tá? Legal, estou a gostar desse fundo. Mas esse fundo, para estar a pagar 17, deve estar com um problema. Tipo assim, não, a carteira está sem problema nenhum, uma carteira altamente diversificada, com 50% de viés renda fixa, que entrega um IPCA nas cotas hoje a 14%, IPCA mais 14, um CDI mais 4, e uma carteira de tijolo a entregar aqui na cota implícita, ou seja, quem compra esse mercado, 20% ao ano. Oh, legal. Que fundo é esse? Querem chutar ou não? Nós vamos estar aqui, que é o nosso hedge fund, agora neste momento, tá? E porquê é que está a acontecer esta assimetria aqui? Porquê é que essa... Tipo assim, o que é que está a acontecer no fundo? Acho que é um ponto importante para todo esse prémio, todo isso. O hedge fund era um fundo setipado que absorveu o antigo BCFF, que era um fundo muito conhecido no mercado. Tá? E aí foi para a bolsa. O cotista do BCFF ficou 2 meses sem negociar e o cotista do hedge fund está a ter o primeiro contacto com volatilidade no mercado. Muita incerteza, como chegar a uma cidade nova, não sei onde é que vou ficar, o cotista está a ter que ter um rebalanceamento. Tá? Mas quando nós analisamos todos os fundamentos que foram esses indicadores aqui, nós vemos aqui como uma oportunidade difícil de encontrar no mercado. Tá? Então acho que esse é um bom exemplo do que é uma oportunidade que nós enxergamos na indústria. Tá? Nós este mês nós discursámos, ou na nossa carta mensal, tentámos trazer um pouco dessa cor. Eu até convido aqui os investidores a darem uma lida em todo, fizemos quase um report de research para os investidores entenderem um pouco da dinâmica do fundo e o que é que está a acontecer para trazer essa transparência. Já que estamos falando de BTHF, vamos entrar a fundo nessa tese de BTHF, né? Uhum. Em dezembro, ele foi consolidado como o maior hedge funds ali, negociado na B3. Então, me corrijam se eu estiver errada, mas um PL de mais de 2 bilhões e mais de 300 mil cotistas, né? Então, o fundo realmente é um super destaque aí no mercado de vocês. Como que está a carteira dele hoje? Qual que é essa mistura de composições? Então, a gente fala de um fundo que ele oscila tanto nos CRIs, né, diretos, via fundos de CRIs também. Enfim, vamos explorar um pouquinho de como que está essa situação. Tá, então vamos lá, um passo atrás. O que é um hedge fund? Tá? Um hedge fund, eu gosto de brincar que é um fundo nosso aqui, que é obcecado em entregar a melhor relação risco-retorno ao longo dos ciclos imobiliários. Então, assim, migrar para mais tijolo, quando o mercado vai começar a recuperar o mercado de tijolo, migrar mais para renda fixa, viés renda fixa, quando é um mercado mais de juros elevados, e com 2 missões, que é preservar o património dos investidores ao longo dos ciclos e entregar o máximo de dividendo possível em cada uma das janelas, que acho que é o nosso target. Nós temos vindo a fazer isso, Cristina, há mais de 10 anos aqui, tipo, nesse fundo, 15 anos no BCFF, tipo... Então, assim, não queremos reinventar a roda, tipo assim, mas hoje temos mais instrumentos, que é a versão 2.0 de um FOF, é um hedge fund. Tá? Então é uma coisa simples, que é fazer o máximo de retorno, de relação risco-retorno ao longo dos ciclos imobiliários.
como está a carteira hoje, tá? A primeira mensagem aqui é sem problemas, tá? Estamos bastante felizes com a nossa carteira, por isso esta volatilidade aqui, as pessoas podem pensar, aconteceu alguma coisa com o fundo. Não aconteceu nada, segue para exatamente igual ao outro ou com poucas variações. 50% no viés renda fixa, tá? E o que é viés renda fixa? Ou são CRIs diretos, como você comentou, ou são fundos de CRI que nós investimos que também estão mega descontados a book value, tá? Depois temos aqui uns 20 a 25% em ativos reais diretos, que são sobretudo um deal estruturado que nós fizemos na compra de um shopping, depois podemos entrar mais lá à frente, ou um prédio AAA em São Paulo, assim, um ativo emblemático da cidade de São Paulo, e o restante, os outros 30%, vamos dizer assim, que são cotas de fundo imobiliário aqui de tijolo, tá? Direto. Porque também quando o mercado voltar, e ele volta rápido, como o Cristiano estava a comentar, nós temos de estar posicionados para capturar esse ganho relevante no secundário. Então um pouco aqui o que hoje está a carteira do hedge fund, tá? Eu gostaria só que você explorasse em relação ao Pátio Maceió, que é uma operação estruturada que deu o que falar aí bem positivamente, né? Legal. Esse é um das nossas teses que eu estava a comentar aqui, que é de ativo real. Basicamente foi uma dívida ou um equity estruturado onde temos uma rentabilidade mínima de 18% ao ano, vamos dizer assim, no final do desinvestimento. Então comprámos um shopping com um ótimo colateral, um ativo resiliente da praça, que nos rende 18% ao ano. É muito difícil conseguir encontrar isto no setor imobiliário. Voltando, relação risco-retorno bastante positiva para nós. Maravilha. E aí, acho que assim, pensando no BTHF, né, dado esse cenário que a gente está vivendo, a situação do mercado de fundos imobiliários, né, o desconto que a gente tem, os ativos premium que tem dentro do fundo, o que vocês esperam? Qual é a expectativa para frente em relação a esse fundo imobiliário? Legal, o BTHF, vamos lá. Eu acho que agora um dos diferenciais do fundo assim, é o nosso custo médio. Tá? E é muito técnico o que eu vou dizer, ou é mais técnico, mas o que é que eu quero explicar aqui? O que é um hedge fund? O que é a componente de resultado dele? É o dividendo que ele recebe dos outros fundos ou dos CRIs e repassa, e também o ganho de trading que nós temos. Nos últimos anos, o IFIX tem vindo a cair bastante e, naturalmente, o ganho de trading fica mais difícil de entregar para os investidores pela espiral negativa onde estamos inseridos. Só que o que é que aconteceu com esta fusão? Nós conseguimos resetar, ou seja, definir novos custos médios da nossa carteira. É como quando eu agora vendo uma cota, eu volto a ter lucro e a entregar esse ganho de trading para o investidor. O que nós estamos aqui a fazer é, estamos a girar a carteira para conseguir destravar algumas posições que nós não conseguíamos girar antigamente e entregar mais retorno para os investidores. Por exemplo, um dado concreto. Nos últimos 2 meses, o que é que nós fizemos? Ou aproximadamente, nós vendemos 200 milhões em cotas de fundo imobiliário. Tá? Essas cotas, se tivéssemos mantido essas cotas, tinham caído ali entre 6% a 7%. Tá? Então, preservamos dinheiro, património dos investidores ali, nestes 200 milhões, 6% a 7%. 10% do fundo, foi relevante aqui. E investimos cerca de metade desse dinheiro em novas posições que nós gostamos bastante, que já valorizaram 6%. Então, este é um pouco do trading, deste giro de carteira que vamos entregar ao longo dos próximos trimestres, semestres, criando valor para o investidor. Tá? Ou seja, você está falando de um fundo que hoje ele é o maior do mercado, absolutamente pulverizado, sem grandes preocupações na carteira, pelo contrário, com grande ativismo que já se comprovou, com um histórico de 15 anos de gestão, de um time que trabalha junto há mais de 10 anos, né? Então, e aquilo que o Rui falou, o histórico BCFF, que nada mais é do que a carteira intrínseca aqui dentro, ele sempre foi um fundo com spread mais fechado. Ele é um fundo com quase 400 mil investidores. Ele é o maior hedge fund do mercado, com uma carteira absolutamente blindada. E agora, a cereja do bolo é que a carteira de fundos está marcada muito baixo. Ou seja, cada venda que você faz, ela é criadora de valor, ela é lucro na venda. Então, assim que o mercado começar a voltar, todas essas vendas para a gente, elas vão ser absolutamente criadoras de valor e mais. O BCFF antes, ele tinha na ordem de 15%, 20% do portfólio que gerava abaixo do seu custo médio, por questões estruturais de 10, 15 anos, e a gente não conseguia sair de posições, e eventualmente com yields mais baixos, e agora a gente consegue. Esses mesmos fundos estão com os valores de
custo, marcados ao mercado recente, não atual, mas de 2 meses atrás, de forma que assim que o mercado começar a recuperar, a gente sai dessas posições de yield baixo, converge para de alto e faz bastante lucro na venda dessas cotas. E isso, num fundo que hoje no voo cruzeiro já está entre 16 e 17 de dividendo, ele está negociando com desconto de book hoje, Rui, na ordem de 30%, upside de 43% para o book. O book de um fundo de fundos, como o Rui falou, é o mercado secundário que está absolutamente descontado. Então você consegue facilmente capturar uma tira aqui muito alta, né, Rui? Acho que é até legal entender um pouco aí de... Eu acho que assim, vamos ser conservadores, tá? Aqui para uma análise. Os hedge funds, tipo assim, o BCFF sempre foi o que negociou mais fechado, tá? De todos os hedge funds, todos os FOFs, por causa desse track record consistente de entrega de diversificação e de dividendos. Sempre foi um dos queridinhos do mercado. E é onde nós nos queremos posicionar. É tipo, se você, não sei bem o mercado de fundos imobiliários, não entendo, eu não entendo tudo de ações, é um universo muito grande, não temos tempo para cobrir. Mas se você delega essa competência a um gestor competente que é, como eu brinquei, obcecado nessa entrega de relação risco-retorno e dividendos, acho que para o setor imobiliário, acho que o hedge fund deve ser esse o veículo que você deve procurar, tá? Mas esse BCFF negociava muito fechado. Os outros hedge funds eles negociam na ordem de 13% no mercado. Nós estamos a entregar 17%. Se nós convergirmos para os outros hedge funds, estamos a falar aqui de um ganho de capital aqui, que é conservador, de 30%, 28%, mais o dividendo que você tem 17% ao ano. Então, estamos a falar aqui de tiros assim, até é pequeno, tipo assim, estar aqui a dizer de 50%, mas... tira acima de 40% não é improvável, pelo contrário. Inclusive, de novo, como o Rui falou, reforço que vocês olhem o gerencial deste mês, que a gente foi bem extenso e te abre uma tabela de cenários onde você tem absoluta confiança que ele vai convergir e eventualmente no curto prazo. Então, essa cota ela está disfuncional e artificialmente reduzida. E na nossa leitura tem um horizonte muito próximo dessa cota apreciar e apreciar rápido. Bom, Por liquidez, não é? Ela está neste momento por um movimento técnico de liquidez, basicamente tudo. eu tô convencida. Você tá convencido? Estou convencido. Bom, pessoal, A gente está comprando. É isso. E esse era o sinal que a gente queria ouvir. Skin in the game, Barca. é isso. Bom, caminhando aqui para o nosso fim, demos vários recados, tanto de cenário quanto de produto aqui, um super destaque também que está aí com uma consistência muito interessante. Mais algum recado que vocês gostariam de passar? Talvez não necessita um curto prazo, algo mais final do ano. Olha, Fê, Muita surpresa. uma leitura um pouco mais macro aqui, assim, a gente está, eu pessoalmente, apesar desse mercado que não está fácil de prever o curto prazo, eu estou absolutamente confiante no desdobramento do real estate brasileiro no médio e longo prazo. O curto prazo é sempre um pouco mais delicado, mas como eu falei, se você analisar as particularidades de cada um desses setores, por exemplo, o caso aqui que eu falei de logística, você não consegue justificar o mercado com tamanho desconto única e exclusivamente por uma questão de dividendo. Não faz sentido. Então, acho que é um convite para o investidor que não está acostumado, ou já tem pouca exposição, ou eventualmente vai ter alguma liquidez aí pela frente, debruce em cima, converse com alguém para te ajudar com relação à história de fundos imobiliários, porque, honestamente, eu trabalho há 20 anos nessa indústria. E eu afirmo para você, raríssimas as janelas de oportunidade como eu enxergo agora. Ah, mas eventualmente a tributação pode ter impacto. Afirmo que não tem absolutamente nada a ver com a questão de tributação potencial, que a gente acredita que não vai vir. É exclusivamente uma questão pontual hoje de um desconto da carteira por uma questão de juros, insegurança fiscal. Esse mercado ele é pouco conhecido e agora os players institucionais estão começando a olhar com um pouco mais de afinco algumas oportunidades e já estão comprando. Então, se organizem, olhem essas boas oportunidades. O Rui falou aqui uma bela de uma oportunidade, obviamente tem algumas outras muito claras. Eu pessoalmente gosto muito desse setor, como gosto do setor logístico, que está muito óbvio, mas os outros que eu mencionei e também os fundos de CRI, pelos patamares, eu acho que é uma questão de você sentar com calma, chamar um assessor aí para te ajudar nessa melhor tomada de decisão e aproveite aí o mercado, porque são poucas as janelas como essa aí que o mercado abriu. Maravilha. Bom, Rui, Cristana, queria super agradecer aqui a presença de vocês, foi um prazer e uma aula, né, falar com vocês hoje aqui. Um prazer foi Obrigada. nosso. E voltem para falar do restante da franquia, né? A gente
tem muito tema aí para abordar ainda. Vai ser sempre um prazer, né, Laine? Vai ser. Isso aí. Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E lembrem-se de nos seguir nas principais redes sociais: YouTube, LinkedIn e em todas as plataformas de podcast. Até a próxima!